O presidente do Brasil, Lula, viajou para a França, onde está participando neste momento do G7, que é o grupo dos 7 maiores, países, em economia industrializados do mundo, como Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e o Canadá. Com a União Europeia lá participando como convidada institucional, o Brasil também sendo convidado ao lado da Índia, do Quênia, da Coreia do Sul e também do Egito. E o Brasil está sendo ali liderado pelo presidente brasileiro Lula, onde foi convidado pela 10ª vez, no seu tempo de, mandatos como presidente aqui do Brasil. Lá no G7, o Lula vai tentar o que eu chamo de, ações impossíveis de serem realizadas. E eu vou citar quais são elas e o motivo que eu estou aqui falando que elas serão impossíveis. Tem sempre um contexto e argumentos sólidos em relação a isso. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti e trato aqui sobre geopolítica com abordagens militares. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. É no grupo dos sete maiores, países, economicamente falando, industrializados do mundo, que o Lula vai tentar algo que pode ser impossível, ou melhor, vai tentar, várias ações que, são consideradas impossíveis do ponto de vista geopolítico, e diplomático. Para quem ainda não tem todo um contexto das tensões diplomáticas entre os 2 lados, em junho deste ano, no começo de junho, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos propôs, uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras por conta de motivos de deslealdade praticados pelo Brasil em relação ao comércio entre os 2 países, principalmente o comércio injusto, que prejudicaram empresas americanas, principalmente aquelas relacionadas com os cartões e créditos, bandeiras como Visa, Mastercard, entre outras também questões envolvendo até propriedade intelectual. Inclusive, o Pix, ele é alvo desta relação de comércio desleal com os Estados Unidos, que prejudicaram essas empresas, mas também há fatores que levaram essa adoção de medidas que eu vejo como sanções contra o Brasil, que são algumas medidas que foram tomadas por alguns representantes da justiça brasileira e também que envolve ali ações do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com esses documentos que foram disponibilizados pelo escritório do representante comercial americano, algumas autoridades do Supremo Tribunal cometeram, alguns atos que extrapolaram, a legalidade, extrapolaram até a Constituição e as leis aqui do Brasil, as leis penais, as leis criminais do país, como condenação de pessoas que não deveriam ser condenadas, alguns atos como, juízes, condenando indivíduos, réus, sendo que esses juízes, essas autoridades eram as vítimas, eram os julgadores, eram os investigadores, e isso não pegou bem lá nos Estados Unidos. Inclusive, essas autoridades de justiça brasileira puniram e perseguiram, de acordo com os documentos, cidadãos americanos em solo americano e também aqui no Brasil, utilizando as Big Techs para tentar atingir esses indivíduos. E há uma outra questão também que envolve medidas adicionais e tarifa de 12,5%, que pode também recair novamente sobre o comércio brasileiro, porque o governo atual não conseguiu combater de forma adequada, principalmente o trabalho forçado aqui no país, de acordo com esses documentos que foram apresentados pelos americanos. Só que essas tarifas ainda dependem da aprovação final do presidente lá dos Estados Unidos, no caso, Donald Trump. E para quem não se recorda, o Lula se encontrou em maio com o Donald Trump lá em Washington, onde eles tiveram alguns debates ali amistosos entre eles. E agora a expectativa desse G7, desse evento lá na França, é a possibilidade
do presidente Lula se encontrar novamente com o presidente americano, Donald Trump, onde ele vai tentar novamente esse contato mais informal para tentar reverter algumas ações que foram tomadas pelo governo americano e principalmente buscar, reduzir possíveis novas sanções, que eu digo aqui sanções ou tarifas, contra o Brasil, que se prepara para entrar num ciclo, num processo muito sensível e delicado, que serão as eleições brasileiras neste ano de 2026, onde o Lula deve enfrentar o seu maior rival político, a oposição, que nada mais, que nada menos que o Flávio Bolsonaro, que é o atual senador e filho de Jair Bolsonaro, que foi presidente aqui do Brasil, e são questões de medidas que os Estados Unidos tomaram e que não visam somente por conta dessas ações tomadas por autoridades e pelo Brasil, mas também diminuir esse multilateralismo que o Brasil está promovendo junto com o grupo BRICS, junto com a China, junto com a Rússia, a Índia, entre outros atores, inclusive com o Irã, que atualmente está se rivalizando de forma muito apurada e explosiva com os Estados Unidos. E há uma questão também importante é que o Brasil ele perdeu um grande, cliente comercial relacionado com a carne aqui, a carne brasileira, que foi a União Europeia. Em junho deste ano, a União Europeia ela oficializou a retirada do Brasil da lista de países que eram autorizados a exportar carnes, tripas, peixes e também mel aqui do país. E o motivo é porque o Brasil estava utilizando antimicrobianos proibidos lá no bloco europeu, no bloco econômico e relacionado com a pecuária brasileira. Essa medida ainda ela não entrou em vigor, ela vai entrar em vigor somente em 13 de setembro deste ano, mas as autoridades da União Europeia já disseram claramente que foi uma medida por conta da falta de fiscalização aqui do Brasil, são medidas, assertivas em que o próprio Brasil poderia ter revertido essa decisão, apresentando novos documentos, novos relatórios e poderiam impedir, essa retirada do país desta lista de, exportadores para a União Europeia. O impacto, ele já é muito contabilizado, ele já está estimado em 5 bilhões de dólares por ano, em produtos de origem animal que não estão chegando, que não chegarão à União Europeia. E é claro que o Brasil ele expressou surpresa, mas ele tinha tudo, o governo federal tinha tudo para reverter essa situação, só que não conseguiu. E, quais são então os pontos interessantes de que o presidente Lula ele vai tentar reverter algumas questões que eu digo aqui que são impossíveis de serem resolvidas e também revertidas, como as tarifas, que os Estados Unidos emitiram contra o Brasil, que deve ser imposta, dentro dos próximos dias. Por quê? Porque são medidas que, são tomadas além do alcance, do escopo do presidente Lula, do governo federal, porque é de nível de uma entidade constitucional a nível do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E uma outra questão também envolve o Pix. O Pix ele está praticamente em todo o país, ele já tem uma importância, irreversível na rotina do Brasil, mas não necessariamente os Estados Unidos querem que o Pix acabe aqui no país, pelo contrário, mas que haja uma fiscalização muito maior frente às questões de ataques cibernéticos, de fraudes, entre outros movimentos, inclusive relacionados com o crime organizado, que utilizam o Pix para fazer as suas transações. E isso está impactando, de alguma forma, os Estados Unidos, que não gostaram e assim emitiram essas sanções. Mas, é claro, está muito além disso. Há outra questão que é praticamente irreversível neste momento, são a designação dos grupos criminosos aqui do Brasil, como o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras a nível global. Então, isso já sai do escopo de um
um crime organizado aqui limitado ao Brasil, ganhando dimensões transnacionais que afetam a economia e também a política americana. E se isso já estava acontecendo, a decisão aqui, neste momento, dos Estados Unidos foram assertivas para combater e sufocar os processos de engenharia econômica desses grupos terroristas aqui do Brasil, que já estão atuando nos Estados Unidos em mais de 10 estados. E isso chamou a atenção, eh, do governo americano, que inclusive, essas organizações possuem laços com organizações também consideradas terroristas do Oriente Médio, como por exemplo, o Hezbollah. Então, são decisões muito difíceis de serem revertidas, ao meu ponto de vista, impossíveis neste momento, e as consequências disso, relacionadas com as organizações terroristas, são os congelamentos de bens desses grupos criminosos, como a proibição também de transações financeiras de agentes americanos, também de organizações americanas, e também que pode afetar de alguma forma os bancões aqui do Brasil que, possuem, indivíduos sancionados, partes dessas organizações criminosas como clientes. Não de forma consciente, mas de forma indireta, por exemplo. E o governo Lula, lá no evento G7, vai tentar expor fortemente, as suas opiniões, os seus relatórios, e dizer que também há interferências de dentro aqui do país perante a soberania do Brasil, perante a soberania nacional, que estão tentando mudar os processos políticos dos Estados Unidos. E é claro que ele não poderia tentar, reverter ou tentar conversar, se aproximar dos americanos dessa forma, mas tentar, mostrar pontos positivos e trabalho que fazem com que essas organizações aqui no Brasil estejam sendo sufocadas, que não é o caso neste momento, que, as organizações elas não estão sendo sufocadas economicamente ao ponto de retraírem tão, fortemente que elas se incomodem e passem ali a respeitar, vamos dizer assim, as políticas e também a legislação aqui do Brasil e, não mais estarem atuando de forma transnacional. E isso não está acontecendo aqui no Brasil neste momento. E é claro que nesse contexto do G7, é um primeiro grande encontro bilateral, possivelmente um encontro que o Lula pode ter ali com Donald Trump, após o último encontro que ele teve em maio e após aí essas últimas decisões que os americanos tiveram eh, contra o Brasil. Não contra o Brasil, mas contra o crime organizado aqui no país e o comércio brasileiro, que, segundo eles, agiu de forma desleal. Lula também se encontrou agora de pouco com o presidente Emmanuel Macron, onde eles conversaram a respeito sobre questões econômicas e também deve se encontrar com a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, onde devem ali abrir alguma possibilidade de diálogo, de negociações entre Japão e Mercosul. Não que o Lula seja o líder hoje, o presidente do Mercosul, que hoje é Santiago Penha, do Paraguai. Mas ele deve abrir essa intermediação, já que ele foi convidado para um evento tão importante, onde reúne as 7 maiores economias industrializadas do mundo. Espero que vocês tenham gostado desta análise, de um resumo, do que está acontecendo, do que pode acontecer com a presença do Lula lá no G7. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo.